Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Reflexão e Vida. Estamos aqui iniciando mais um Reflexão e Vida, trazendo a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. E essa palavra esteja realmente encontrando morada em seu coração, que essa palavra esteja gerando vida e vida abundante em você, que é a vida que vem em Jesus Cristo, tá bom? Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, você que está aqui já pela segunda ou terceira vez e ainda não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, clica aí no sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Então não deixa de se inscrever não deixa para depois não, se inscreve logo para que você não esqueça. Clica aí também no gostei, deixa logo aí o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível ao maior número de pessoas. Então já clica aí no gostei para que a gente possa impulsionar esse vídeo e esse conteúdo, de forma que possamos alcançar outras pessoas com a palavra de Deus. E você também deve aí compartilhar o link desse programa nas suas redes sociais. E eu peço para que agora você esteja compartilhando aí no status do seu WhatsApp, compartilhando aí nos grupos que você participa e compartilhando aí para umas 5 a 10 pessoas no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje eu quero refletir com você na palavra de Deus, no texto que está em Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 21 a 34. Quero conversar com você sobre o poder de Deus no Evangelho. Marcos, capítulo 4, versículos 21 a 34. Jesus aqui apresenta 3 parábolas e, como eu disse ontem, parábolas são histórias, são ilustrações. Era uma maneira que Jesus utilizava para exemplificar aquilo que ele estava falando. Então, Marcos capítulo 4, versículos 21 a 34 nos diz assim: Disse-lhes mais: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador, porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: dai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medis, também vos medirão e ainda vos acrescentarão. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse-lhe também: o reino de Deus é comparável a um homem que lança semente à terra. Quer esteja ele dormindo à noite, quer esteja acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma. Primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão que enche a espiga. Mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Disse ainda: ao que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes, mas uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. E dirigia-lhes a palavra com muitas outras parábolas, como essas, conforme conseguiam compreender. E não lhes ensinava sem usar parábolas, mas explicava tudo a seus discípulos em particular. Veja que nesse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos o seguinte: o Evangelho é para ser anunciado, a palavra é para ser pregada. É isso que nós vemos logo no início, nos versículos 21 e 22. Será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não é para ser colocada no velador, porque nada que está encoberto, aquilo que está encoberto é para ser revelado.
Então, o evangelho, ele é rico demais para ficar escondido. Nós não podemos reter essa palavra apenas a nós. Nós não podemos ser egoístas, nós precisamos anunciar essa palavra, pregar essa palavra, falar dessa palavra, viver essa palavra, de forma que outros também conheçam a palavra de Deus. E eu já pergunto para você então nessa manhã, você tem falado da palavra de Deus? Você tem compartilhado a palavra de Deus? Você tem vivido a palavra de Deus? Veja, o evangelho é a resposta para as mazelas da sociedade. O evangelho é a resposta para uma humanidade sem esperança. O evangelho é a resposta para uma humanidade destruída, para uma humanidade que busca paz, para uma humanidade que busca respostas para os seus questionamentos. O evangelho é a resposta. E nós temos essa resposta em nossas mãos. Nós temos essa palavra em nossas mãos. Então nós não podemos deixar de falar dessa palavra. Então o evangelho, ele precisa ser vivido por cada um de nós, de forma que ele venha a ser visto naturalmente nas nossas vidas. O evangelho precisa ser vivido. A primeira coisa é ser vivido, depois ser pregado. Tem pessoas que querem pregar, mas não querem viver. E se nós vivermos, nós já estaremos de alguma forma pregando o evangelho. Porque a melhor forma de pregar o evangelho é vivendo o evangelho. A melhor forma de anunciar o evangelho é exemplificar o evangelho através da nossa vida. Então, nós precisamos viver a palavra, ser direcionados pela palavra, ser transformados pela palavra, ser moldados pela palavra, para que essa palavra também possa ser conhecida, para essa palavra ser vista e ser pregada com autoridade. Então, nós não podemos nos envergonhar desse evangelho. O apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, ele diz: portanto, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho traz vida, traz transformação, o evangelho traz salvação, e por isso que nós precisamos pregar o evangelho. Existem pessoas com casamento destruído, existem pessoas com a vida destruída, existem pessoas sem esperança, existem pessoas desanimadas, existem pessoas preocupadas, existem pessoas ansiosas, existem pessoas doentes, existem pessoas precisando da palavra nesse momento. A palavra traz respostas, a palavra traz direção, a palavra traz consolo, a palavra também traz confronto, a palavra também traz exortação, mas é através dessa palavra que nós encontramos a Deus através de Jesus Cristo. É através dessa palavra que nós encontramos direção para a nossa vida, é através dessa palavra que nós encontramos o consolo, a fortaleza e a firmeza que nós precisamos. Então, nós precisamos anunciar a palavra de Deus. E aqui é um detalhe interessante. Versículo 24, Jesus diz assim: também lhes disse, dai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medis, também vos medirão e ainda vos acrescentarão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas pessoas têm uma enorme facilidade de emitir juízo sobre alguma coisa ou sobre alguém. E o julgamento humano, ele nos impede de ver, muitas vezes, aquilo que realmente acontece ou aquilo que realmente é. Quando julgamos, nós deixamos de visualizar aquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Por isso que não cabe a nós julgar. Porque quando a gente julga alguém e a gente diz que aquela pessoa é isso ou aquilo outro, então a gente acaba achando que é desnecessário pregar a palavra por aquela pessoa, porque a gente acha que ela não vai crer, a gente acha que ela não vai obedecer. Não cabe a nós julgar. A nós cabe viver a palavra e pregar a palavra, indistintamente. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Eu vou pregar para essa pessoa porque ela tem uma condição financeira melhor. Eu vou pregar para essa pessoa porque essa pessoa ela vai crer com mais facilidade. Eu vou pregar para essa pessoa. Não, é para pregar a todos. Nós precisamos pregar o evangelho a todas as pessoas. Portanto, ide e pregai o evangelho a todas as pessoas. Essa é a ordem de Jesus para nós. Então, Deus é quem é o juiz e ninguém tem a competência de ocupar o lugar de Deus, que é o lugar de justo juiz. A nós cabe pregar a palavra. A nós cabe anunciar a palavra.
Ah, mas essa pessoa não vai se converter porque essa pessoa, ela não crê em Deus, ela não é temente a Deus. Nosso papel é pregar a palavra. Coloque isso no seu coração. Não queira converter as pessoas. Não queira convencer as pessoas. Não queira mudar as pessoas. Queira apenas pregar a palavra. O Espírito Santo é quem convence. A palavra é quem transforma e Deus é quem salva por meio de Jesus Cristo. Então, guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. A nós cabe pregar a palavra de Deus. E é Deus quem faz a obra através da palavra, através da pregação da sua palavra. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De repente você tem um colega de trabalho, você tem alguém na sua família, ou você tem um vizinho, ou você tem alguém que você tem pregado a palavra e essa pessoa não tem respondido como você gostaria e você diz assim, não, eu não vou mais pregar. Não deixe de pregar, continue pregando, porque é justamente a pregação da palavra, é justamente o anúncio da palavra que vai abrir o entendimento dessa pessoa para que ela conheça a Deus e faça a vontade de Deus. Outra coisa que nós percebemos nesse texto, nessas parábolas que Jesus apresenta, é que a palavra de Deus ela é eficaz e suficiente. A palavra de Deus é eficaz e suficiente. Veja os versículos 26 a 29. Disse também, o reino de Deus é comparável a um homem que lança semente à terra. Quer ele esteja dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma. Primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão que enche a espiga. Mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Queridos, que coisa maravilhosa é saber que a palavra de Deus ela é eficaz e suficiente. Basta pregarmos, basta vivermos, basta anunciarmos a palavra e Deus completa a obra. Veja, em Isaías 55:11, o Senhor diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a que a designei. A palavra de Deus, ela cumpre o propósito para o qual ela é designada. Então, como eu disse agora há pouco, não queira converter, nem convencer, nem mudar as pessoas. Apenas pregue, apenas viva a palavra. Deixa que Deus faz a obra. É interessante, né? Porque a gente lança uma semente, a gente vai lá, cava, planta aquela semente e tal. Mas a gente não fica ali o tempo todo olhando, sentado, esperando aquela semente germinar, brotar, crescer, dar fruto. Não, ela vai fazendo isso naturalmente. Então a palavra é assim, a gente lança a palavra e Deus vai fazendo a obra na vida da pessoa. Não depende de nós. A nossa responsabilidade, a nossa missão é anunciar a palavra, é pregar a palavra, é viver a palavra. E Deus faz aquilo que não é responsabilidade nossa. Não queira ocupar o lugar de Deus. Se você fica preocupado em querer que a pessoa se converta, querer que a pessoa se convença, querer que a pessoa mude, talvez você se frustre por as coisas não acontecerem no seu tempo e não do seu jeito. Talvez você se decepcione. Talvez você desista. Então apenas viva a palavra e pregue a palavra. O texto que eu recito todo início de programa, Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Então essa palavra, ela é completa, essa palavra é perfeita, é por isso que ela não precisa de atualização. Essa palavra, ela é perfeita porque ela é a palavra de Deus e ela é sempre atual. Ela é sempre atual para as nossas vidas. Então a palavra de Deus, ela é perfeita, ela traz vida, ela é suficiente e é o que nós precisamos para o nosso alimento espiritual. Você não precisa de nada além da palavra de Deus para se alimentar e se fortalecer espiritualmente. Então cuidado, aqui eu quero fazer um alerta. Cuidado para você não ter uma indigestão espiritual. Sabe o que é isso?
é quando você fica ouvindo muitas fontes. Quando você fica ouvindo a palavra de muitas pessoas sem ter noção do que essas pessoas estão dizendo, sem ter convicção do que você crê. Aí uma pessoa diz uma coisa, você acredita, outra diz outra, você acredita. Aqui é importante destacar o seguinte: é importante que, além de ouvir, você leia a palavra, você medite na palavra, você se alimente da palavra. Você precisa ter um relacionamento pessoal e direto com a palavra de Deus. Não é apenas ouvir o que os outros estão dizendo a respeito da palavra de Deus. Você precisa ter o seu compromisso com a palavra. Você precisa ter o seu relacionamento com a palavra. Você precisa ler, meditar na palavra de Deus, para que, inclusive, se alguém vier pregar algo que esteja diferente do que a palavra diz, você possa saber, não, o que essa pessoa está dizendo não é o que a palavra realmente diz. Então é preciso ter um compromisso e um relacionamento com a palavra de Deus. E por fim, o reino de Deus, ele traz real segurança para a nossa vida. Versículos 30 a 32 diz assim: Disse ainda, ao que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Mas uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças e estende ramos de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Olha, quando nós somos chamados e nos tornamos parte do reino de Deus, nada mais nos abala e nada mais tira a nossa esperança. Quando essa palavra é implantada em nosso coração, nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso que é importante que você realmente guarde a palavra de Deus no seu coração. E o reino de Deus, ele traz tudo o que nós realmente necessitamos para viver em paz e de forma plenamente realizada. Se você realmente receber a palavra e guardar a palavra no seu coração, você vai perceber que você não precisa de nada além do reino de Deus, nada além de Deus, nada além da palavra de Deus. Aí você não vai ficar buscando satisfação em outras coisas. Você vai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aquilo que for necessário, Deus acrescentará. Portanto, querido, guarde a palavra de Deus no seu coração, viva a palavra de Deus, tenha um relacionamento profundo com a palavra e compartilhe a palavra com aqueles que ainda não a conhecem. Há pessoas que estão na condição que você estava há algum tempo atrás, quando ainda não conhecia a palavra. E essas pessoas também precisam ouvir a palavra. Interessante que a palavra, ela é assim como essa parábola que Jesus acabou de dizer. Às vezes você lança a palavra, mas você nem faz ideia do que essa palavra é capaz de gerar na vida das pessoas. Nós não temos a dimensão daquilo que Deus pode fazer através da palavra quando nós a semeamos. Eu estou aqui compartilhando a palavra através desse programa, através desse meio de comunicação que é a internet. Mas eu não tenho ideia da dimensão daquilo que Deus está fazendo na sua vida e na vida de outras pessoas. Cabe a mim anunciar a palavra. Cabe a mim compartilhar a palavra, porque eu entendo que essa palavra traz vida, eu entendo que essa palavra, ela traz direção, eu entendo que essa palavra traz as respostas que nós precisamos. Portanto, eu preciso anunciar essa palavra, crendo que Deus completará a obra que Ele mesmo já começou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia e que nós sejamos a cada instante dirigidos, fortalecidos pela palavra de Deus. Deus abençoe. Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, mais um encontro marcado aqui com Reflexão em Vida, mais uma vez refletindo na palavra de Deus. Então, não esquece de compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você puder aí nas suas redes sociais, de forma que nós possamos impactar o maior número de pessoas que nós pudermos com a palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.